Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Mais um dia por aqui, Max Braga, 16/6/2026. Vamos às notícias do nosso Morning Call aqui do dia de hoje, terça-feira fria, mas notícias quentes, né? Trocadilho aqui, não muito inteligente, mas é isso aí. Bora lá, mercados então globais encerraram ontem com uma melhora bem considerável no apetite de risco e meia redução dos prêmios ali geopolíticos, né? E o acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã, embora o texto ainda não tenha sido divulgado de fato, né? Mas petróleo Brent então recuou bastante, 4,55%. E as bolsas americanas avançaram de forma expressiva, tá? Alta de 0,92% no Dow Jones, batendo recordes ali de fechamento. O S&P 500 também subiu 1,66% e a Nasdaq subiu bastante, 3,07%. Ontem, inclusive, eu vi as ações da SpaceX subiram mais 19%. Puxaram com certeza a Nasdaq para cima também, tá? Os dados, então, da agenda doméstica que estávamos aguardando, né, ontem, eles vieram. Atividade industrial na zona do euro cresceu 0,10%, mas ficou abaixo da projeção. Então, mostra uma recuperação ali leve ainda na comparação anual, mas, de fato, lá vem apresentando números bastante divergentes e mistos. Já nos Estados Unidos, também, a produção industrial avançou abaixo da expectativa. A expectativa era 0,20% maior do que o avanço, que foi de 0,10%, e o resultado anterior foi pior, inclusive, do que o resultado anterior, que foi de quase 1%. Mas também a capacidade instalada ficou em linha com o esperado, e apesar da força ali, da perda de tração, né, da perda de força na margem, a indústria americana ainda acelera no comparativo anual. Então também dados mistos, tá? E o Brasil, né? Como é que foi o Brasil ontem? Brasil, né? Deixa eu pegar já, colocar junto tudo aqui para vocês. Na tela, então, como ficou as bolsas brasileiras, né? Acabou não tendo força para acompanhar o ritmo do mercado internacional. Fechou com queda de 0,42%. O índice local ficou refém também da divulgação das vendas ao varejo, né? Que esse dado é esperado para hoje, e ainda mais a expectativa, né, pela super quarta, que evidentemente é amanhã, decisão de juros, voltando aqui então para mim, né, 170.415 pontos, 0,42 de queda, com os destaques na tela, altas e baixas, tá? Mas ontem o que pegou realmente aqui no Brasil foi essa questão que os investidores ainda seguem muito criteriosos sobre para onde vai a taxa Selic. Aconteceu algumas apostas, assim por se dizer, que deve vir, quem sabe, uma queda de 0,25%, a conferir. Não sei, na frente dos dados, olhando, não tem muito espaço para isso acontecer, mas, né, vamos ver como que vai ser. E as vendas ao varejo que vão sair dados hoje, pode ser também um indicativo se isso acontece ou não, né, agora na reunião de quarta-feira. Mas é isso. Bolsa brasileira não acompanhou o desempenho das bolsas internacionais. E para hoje, agora, começo de manhã, os índices futuros ligeiramente em alta novamente nos Estados Unidos e em grande parte do mundo, impulsionados pelo acordo, mesmo que preliminar e sem os textos ainda do que foi realmente acordado estarem divulgados, assim por se dizer, mas isso já anima os mercados, principalmente também pela garantia ali dos Estados Unidos, que dentro desse texto vai estar lá a reabertura do estreito, lá do tráfego do estreito de Hormuz, sem cobrança de pedágios, tá? E o foco do mercado agora passa a ser no Kevin Harsh, que faz hoje, então hoje não, amanhã, né, a primeira decisão de juros do Fed sobre sua nova gestão, e ele já assume ali num cenário bem complicado. Vamos ver
fica meio complicado até de se prever o que vai acontecer. Mas é isso, na frente dos dados lá nos Estados Unidos também aguarda-se os dados de casas novas, índice de preço de exportação e importação, tá? Dow Jones Futuro 0,14%, S&P 0,0, 0 mesmo, e Nasdaq Futuro também 0,07%, no terreno positivo. Os mercados na Europa operam até que ok, né, levemente positivos, destaque ali talvez para a Itália, aguardando ainda mais detalhes sobre o acordo e também esse assunto como um todo dominando então as discussões na cúpula dos líderes do G7 que está acontecendo na França, tá bom? Estoque 600 0,24, Alemanha 0,39 e Reino Unido 0,13. CAC na França 0,43 e na Itália o MIB sobe 1,06%. Já os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam sem direção única, também todo mundo avaliando ali as questões do acordo. Vendas no varejo na China caíram pela primeira vez em mais de 3 anos, tá? Sinalizando ali que há sim um aprofundamento na recessão econômica do país. A produção industrial, por sua vez, de lá cresceu, né? Teve um aumento de 4,5%. Novamente falo, né, que é difícil verificar os números que saem de lá. A taxa de desemprego informada é de 5,1%, uma queda lá em relação a abril, que era 5,2%, mas, enfim, difícil saber os números da China de fato. Banco Central do Japão também elevou a sua taxa de juros para o nível mais alto em 30 anos, a taxa ficou em 1%, em linha com as expectativas dos economistas, mas vamos lá, né? Embora possa até fazer alguma brincadeirinha aqui, brasileiro gosta de brincar bastante, né? Mais uma brincadeirinha, que a taxa do Japão 1%, aqui no Brasil 14%, etc. São economias diferentes e coisas muito diferentes ali, a condução de tudo. Mas, vamos lá, com esse 1% histórico no Japão, o carry trade pode bater a porta de novo. Então, ronda sempre a preocupação de a economia do Japão acabar trazendo um colapso maior para os mercados internacionais, justamente pelo carry trade. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é carry trade, comenta aí comigo na caixinha de comentários, sim, né? Quero saber, etc. Ou sei o que é, enfim, para que eu possa fazer um vídeo só desse assunto, tá? Não cabe aqui agora num vídeo só de Morning Call. Então, lá os índices, né? Xangai 0,11 negativo, Japão 0,13 positivo, Hong Kong, né, perdão, 1,59 negativo, Índia 0,45 positivo e Austrália 0,04 positivo também. As commodities, o preço do petróleo o menor nível de preço em 3 meses, tá? Após queda forte também na segunda, opera agora nesse momento a 2,19% de queda, a $81,35 o barril. O minério de ferro também fechou em vermelho lá em Dalian, após novos dados de vendas de casas novas lá pela China vierem abaixo do que se esperava. A produção de aço bruto também sinalizou ali um consumo fraco. E então isso ocasiona que o minério caiu 0,85% lá em Dalian, tá? E aí, para fechar aqui os dados do dia de hoje, pessoal, vamos lá? Só acompanhando aqui na tela, então, o Bitcoin agora opera com 0,47% de alta, aos 66.536 dólares a unidade. O dólar se valorizando 0,13 aos R$ 5,06. O índice do dólar DXY quase no 0 a 0, 0,06, e a Bolsa Brasileira, o EWZ, que é a Bolsa Brasileira, o ETF da Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos, fechou ontem a 1,31 de queda, nada bom para a sinalização da nossa abertura de mercado, tá? Esse era o vídeo de hoje, então, espero que vocês tenham gostado. Claro, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, comente as notícias, críticas, sugestões, por gentileza, caixa de comentários, respondo a todos vocês, tá bom? Um excelente dia a todos, bons negócios, nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Tchau!